Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Amados, vamos abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21. Aqueles que encontraram, digam amém. Quem não encontrou, diga misericórdia, clemência, piedade. Valei-me, Zulive, acuda. Os irmãos encontraram? Mantenha a Bíblia aberta, por gentileza, porque existem verdades de Deus para as nossas vidas, e eu amo essas verdades. Elas são revelações, ilumina, que resplandece, que traz refrigério e sabedoria para as nossas vidas, amém? 1 Reis, capítulo 21. Assim está escrito: sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado para a sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o seu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, e habitava com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram conforme Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhe havia mandado. Apregoaram jejum, trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da tua vinha, que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. Far-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor,
mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Pai, louvamos por esta palavra e com súplicas rogamos a iluminação do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que venhamos assimilar e assim desfrutar da tua palavra tão poderosa, que desce como um refrigério e como orvalho em nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus amados, se eu pudesse elaborar uma galeria de heróis da fé, eu insistiria em encontrar um lugar para esse personagem chamado Nabote. Eu insistiria em um lugar de honra, em um lugar especial. Entre todos os grandes homens que existiram, Nabote, ele é digno do nosso respeito, ele é digno da nossa admiração. Isso porque ele é um homem de coragem, ele é um homem de convicção, é um homem de firmeza, um homem que viveu e morreu por sua herança. Porque bem entendeu que a herança trata-se de valores inestimáveis, valores esses que são inegociáveis, incomerciáveis. Ele não abriu mão da sua herança, ele não abriu mão dos seus direitos, pelo contrário, ele lutou até o fim, conforme vocês acompanharam na narrativa bíblica. E ele nos deixa esse legado tão extraordinário, de vivermos e morrermos pela herança, pela nossa herança. Mas aqui não se trata de uma herança qualquer, mas se trata da herança de Deus para nós. Essa era a convicção de Nabote: foi Deus que me deu, e se é Deus que me deu, eu vou cuidar. E ele cuidou tão bem da sua vinha. Olha para mim, irmãos, ele cuidou tão bem do seu jardim, ele cuidou tão bem do seu campo, do seu terreno, com tamanho zelo, com tamanha precisão, com tamanha dedicação, que chamou a atenção dos cobiçosos, dos avarentos, dos jactanciosos, dos gananciosos, dos ambiciosos, como o rei Acabe, que tinha tudo à sua disposição, mas ele invejou no seu coração a vinha de Nabote. E conforme você percebeu no texto, esse é o problema do invejoso. Eu já disse isso aqui algumas vezes, você lembra? Ele não deseja algo parecido com o que você tem, ele deseja o que você tem. O invejoso, ele não deseja uma casa parecida com a sua casa, ele deseja a sua casa. O invejoso, ele não deseja um cargo parecido com o seu cargo, ele deseja o seu cargo. O invejoso, ele não deseja um carro semelhante ao seu carro, ele deseja o seu carro. O invejoso, ele não deseja uma esposa parecida com a sua esposa, ele deseja a sua esposa. Aqui para ele. Acabe, ele não desejava uma vinha, uma simples vinha, ele queria a vinha de Nabote. E ele, como rei, era conhecedor das leis.
que sabia que a herança, ela não pode ser negociada. Que as terras de Israel pertenciam às tribos, e deveria ser assim durante todas as posteridades. Ele conhecia a lei do Senhor, mas mesmo assim ele infringiu essa regra para usufruir, para se apropriar daquilo que não lhe pertencia. Ele conhecia, e eu gostaria de citar para vocês algumas referências. Ele sabia o que estava escrito em Números 36, versículo 7. Vamos lá? Somente para fortalecer as nossas convicções. Números 36. Números 36, versículo 7. Os irmãos encontraram? Bota o dedinho lá em 1 Reis para não se perder no caminho, tá? Números 36, 7 diz: assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo dos seus pais. Vocês estão entendendo? A herança vinha da parte de Deus, e ela não poderia ser negociada, ela não poderia ser comercializada. Acabe sabia disso perfeitamente. Acabe também conhecia como rei, porque para ser rei era obrigado a conhecer a lei. Poderia até não cumprir, não observar, mas era obrigado a conhecer. Acabe também conhecia o que está escrito em Levítico 25, 23. Por gentileza, vamos abrir. Levítico 25, 23. Amém? Assim está escrito: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Ele conhecia Acabe. Por essa razão ele volta triste para sua casa. Quando ele tenta negociar com Nabote, um homem de firmeza, de convicção, um homem difícil em nosso tempo, essa espécie está em extinção. É muito difícil encontrar um homem de uma só palavra que mantém, que sustenta. Quando ele se depara com essa convicção de Nabote, ele volta para sua casa triste, arrasado, arruinado, deprimido, desapontado, porque ele sabe que não pode se apropriar, porque a lei, ela protege Nabote. No entanto, a sua esposa, a esposa de Acabe, uma feiticeira, sacerdotisa das divindades malignas como um Baal, e esse foi o grande erro do rei, foi justamente fazer aliança com povos pagãos. A partir daí se desandou, a partir daí viveu um tempo de apostasia, ficou afastado dos caminhos do Senhor e cometeu erros após erros. E agora, nesse contexto, ele vem de uma derrota, porque a presença de Deus não estava mais sobre a sua vida. A Bíblia nos diz no capítulo 20 que Acabe enfrenta uma guerra contra os sírios, sofre uma decepção, e agora ele encontra a satisfação na vinha que não lhe pertence. E a sua esposa, ela usa de um costume cananeu, que o rei não pede nada a ninguém, que o rei não compra nada a ninguém, que o rei simplesmente pode se apropriar de qualquer propriedade que pertence ao seu povo. E ela quer trazer esses costumes pagãos para Israel. E ela percebe que o seu rei está triste e o Acabe nada pode fazer, então ela se adianta. E de uma forma desumana, covarde, cruel, de uma forma horrenda, monstruosa, ela chega a forjar, ela chega a caluniar, ela cria toda uma farsa, toda uma situação para comprometer Nabote, ao ponto que Nabote é apedrejado em público, sendo caluniado, sendo injustiçado, sem direito de se defender. É aí onde Deus entra na história e levanta Elias e diz: Elias vai até Acabe
e diga que aquilo que ele fez com Nabote, eu farei com ele, e pior, farei com seus filhos, e nunca mais haverá herdeiros de Acabe em Israel. Deus defende você, meu irmão. Deus cuida de você. Os inimigos estão se levantando para te caluniar, os inimigos estão se levantando para te destruir, mas saiba de uma coisa: Deus cuida de você, Deus protege você, Deus te defende. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é o próprio Deus que o justifica? Deus levanta Elias para ser juízo divino na vida de Acabe. E é interessante essa convicção de Elias, né? Quando Acabe diz: e você vencer meu inimigo? Ele diz: sim, você seu inimigo. Não tem aqui aliança entre mim e você. Serei sim o seu inimigo. Não tem diplomacia entre nós. Eu sou profeta do Senhor. Serei sim o seu inimigo. É quando ele diz no versículo 20, perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. Eis que trairei o mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade. Essa é a história, esse é o enredo, esse é o drama real. Agora a pergunta, a grande questão aqui é: qual é a sua herança? Entendemos que a herança, nesse contexto, ela vem da parte de Deus para as nossas vidas. Nabote compreendia que Deus tinha lhe dado aquele lugar, que Deus tinha lhe dado aquele pedaço de terra, que ele não poderia ser displicente e negligente. Por isso que ele se dedicou da melhor forma para cuidar daquilo que Deus te deu. Mas a pergunta que não quer calar é: qual é a tua herança? Para Nabote era a vinha, mas para você qual é a herança? Tantas heranças Deus tem nos dado. A salvação em Cristo Jesus é uma herança que nós não podemos abrir mão. Dessa convicção, dessa segurança, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós não podemos abrir mão. Nós não podemos ser ludibriados, vivermos iludidos com as propostas vãs desse mundo. A herança que Deus tem nos dado, uma delas é o batismo com o Espírito Santo. Eu não posso abrir mão disso, porque eu vivi, eu experimentei, eu sei, em plenas condições mentais, cônscio do que estou falando. Não estou falando de uma alucinação, não fui abduzido, não fiquei em um êxtase, não tive um surto. Eu sei justamente o que eu vivi. Um dia um camarada chegou: pastor, por que o senhor acredita no batismo no Espírito Santo? Eu vou lhe responder agora. Responda. Ele muito cético e crítico: porque eu já experimentei. Da mesma razão que eu tenho plena convicção que Deus existe, não tem nenhuma equação para explicar a sua existência, mas eu sempre digo o seguinte: Ele existe porque eu tive um encontro com Ele. Eu tive um encontro com Ele. Por isso que Ele existe. Por isso que eu tenho plena convicção que Ele existe. Então no batismo, na efervescência do Espírito, que nós não podemos abrir mão deste legado. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Não podemos deixar o Espírito se extinguir em nossa vida, mas pelo contrário, devemos permitir que a chama de Deus venha acender e reacender o nosso coração. Qual é a sua herança? Família é a nossa herança. A família é uma herança que Deus tem nos dado, é a vinha que nós temos que cuidar dos nossos cônjuges, nós temos que cuidar dos nossos filhos, nós temos que cuidar dos nossos pais. Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus nos deu. Amém, irmãos? Não podemos negociar aquilo que Deus nos deu. Por isso que o tema dessa mensagem é: proteja a sua herança.
E eu sei que na medida que estou falando aqui, Deus está ministrando aí quais são as suas heranças. A herança que Deus te deu, às vezes é um cargo, às vezes é um dom, às vezes é um ministério, às vezes você sabe muito bem, na realidade você sabe muito bem que foi Deus que lhe deu. E você não pode negociar. Sabe por quê? O inimigo vai vir, irmão. Ele vai vir. Mais cedo ou mais tarde, se prepare, porque o dia mal virá para a vida de todos. E se você for olhar o texto, Acabe insiste 3 vezes, assim como Satanás insistiu 3 vezes na vida de Jesus no deserto. Acabe aqui insiste 3 vezes. Lembro-me das palavras do pastor da nossa convenção em Ilhéus, que ele não falava mal de ninguém, que ele era totalmente ético, politicamente correto. E um dia os colegas se reuniram e disseram: vamos pegar esse pastor agora com uma pergunta capciosa. Chegaram e pensaram: ô pastor, tudo bem? Tudo, meu filho. Pastor, e sobre Satanás, o que é que o senhor tem a dizer acerca desse sujeito? Ele parou e pensou: realmente é um sujeito muito insistente, viu? É muito perseverante. E Satanás é assim. Você percebe que ele tentou na 4ª vez, e na 4ª vez destruiu a vida de Sansão, onde ele caiu nas mãos do inimigo. Com Jesus tentou 3 vezes, e aqui com Nabote também tentou 3 vezes. Você pode acompanhar comigo no versículo 2. Disse Acabe a Nabote, primeira tentação: dai-me a tua vinha, dai-me a tua vinha, pois está perto ao lado da minha casa. Dai-me a tua vinha para que me sirva de horta. Preste atenção que tem umas revelações da parte de Deus aqui, irmãos. Olha só a primeira tentação. O rei pede. Só que na antiguidade rei não pedia. Rei reivindicava, rei exigia. E aqui esse simples pedido, ele não aceita um não. Então ele pede. Então o inimigo vem, sabe, nos pedindo. Agora é interessante o pedido. Vamos fazer uma troca. Eu quero trocar tua vinha por uma horta. Eu tiro tua vinha e coloco uma horta. Gente do céu, não há como comparar uma vinha de uma horta. Eu não sou agricultor, mas eu sei que um pé de vinha dura entre 60 a 80 anos. E produz muitas uvas. A videira produz muitas uvas. Agora, o que é uma horta? Se a gente for pensar no alface, se a gente for pensar no couve, se a gente for pensar no repolho, só dá uma vez. Uma horta, ela dura uma estação. E a vinha dura gerações e gerações e gerações. E é essa a proposta do inimigo: trocar aquilo que é duradouro por aquilo que é passageiro. Você vê que o inimigo é maligno. São prazeres passageiros que geram pesares eternos. Quanto tempo demora para construir uma reputação? Quanto tempo demora para conquistar uma confiança? Quanto tempo demora para se criar respeito e dignidade na sociedade? Décadas. Agora me responda: quanto tempo se perde? Minutos de prazeres. Minutos de prazeres que geram pesares. E mais do que isso, rotula a pessoa por toda a eternidade. É como diz a Bíblia em Provérbios: aquele que se deitar com uma prostituta, o seu opróbrio, ou melhor, não é prostituta não, é mulher adúltera. E a Bíblia diz que a mulher adúltera é pior do que a prostituta. E aquele que se deitar com a mulher adúltera, o seu opróbrio nunca terá fim. Opróbrio é vergonha. Ah, mas canta bem, prega bem, louva bem. Ah, mas é uma bênção. Sabe o que é que vai acontecer? Estigmatizado. Está escrito em Provérbios. Eu falo aqui, vem pregadores na década de 80, de 90 que foram referência. Vou citar Caio Fábio no Brasil, Jimmy Swaggart no mundo. Quando se fala nesses homens, só lembra do problema que eles tiveram.
Porque é isso que Satanás quer: oferecer hortas no lugar de vinha. Quantos estão entendendo? Digam amém. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Não aceite as hortas de Satanás. Proteja a sua herança. Cuide da sua vinha. Segunda proposta que o miserável faz, fedegoso, encardido, derrotado. Se for, ou melhor, segunda, dar-te-ei por ela outra o quê? É assim que Satanás faz. É a ilusão. É a ilusão das suas propostas. Ele sempre vem enganando, dizendo: vou te dar algo melhor, vou te dar algo melhor, vou te dar algo melhor. Deixa a tua esposa que eu vou te dar outra melhor. Não é assim que Satanás está fazendo? Não é? Deixa o teu ministério que eu vou te dar algo melhor. Quando nós não compreendermos que o melhor para a nossa vida é a herança que Deus nos dá, que o melhor para a nossa vida é estar no centro da sua vontade, que o melhor lugar para se viver é no lugar que Deus deseja que nós estejamos, é no centro da sua vontade, é debaixo da sua grandiosa, poderosa, potente mão. Pois está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descanso de Deus, a sombra do Onipotente. No esconderijo do Altíssimo, se esconda nele, se refugie nele. Aleluia! Cuidado! Que Satanás fica dizendo aí: vou te dar algo melhor, vou te dar algo melhor, vou te dar algo melhor. Tem muita gente quebrando a cara com essa ilusão. Muita gente quebrando a cara. E eu acho incrível a vida de Jó, sabe? Porque Jó perdeu tudo, né? Perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu os filhos. A mulher dele enlouqueceu, é verdade. Mas eu não estou aqui para condenar a mulher dele, até mesmo porque não é fácil para ela. Imagine você, se você criticava a mulher de Jó, a partir de hoje não critique mais. Eu vou te dar uma razão por isso, para isso. Sabe qual é a razão? Imagine você carregar 10 alças de caixão. É fácil criticar, né? Imagine você carregar 10 caixões, enterrar os seus filhos. Aquela mulher quando ela olha para o seu marido, ela não pode se aproximar dele a 30 metros, porque ele não tinha unhas, ele se coçava com um pedaço de pedra, o odor, sabe, agredia as narinas. Que situação chegou Jó? Ela disse: olha, amaldiçoa logo o teu Deus e morre. E aí, a partir daí, ela é taxada como a malévola da história. Aquela mulher suportou muita bronca, irmão. Mas o que eu acho bonito é que Deus restituiu tudo que Jó perdeu. Restituiu as terras, os animais, as riquezas. Restituiu tudo. Restituiu até os filhos. Jó tinha 10 e ganhou mais 10. Mas pastor, a Bíblia diz que é tudo em dobro. Lá no céu Jó vai ter 20 filhos. Porque eu creio que os filhos dele subiu para o céu, porque todo dia ele se sacrificava por filho, né? Quem aqui acorda, não, levanta a mão por favor. Quem acorda de madrugada para oferecer sacrifício a Deus por seus filhos? Jó fazia isso. Agora, quando Deus muda o cativeiro de Jó, muda a história de Jó, ele não quer trocar a bichinha por 2 de 20, né? Ele disse: eu vou ficar com você, minha filha. Pelo menos você teve comigo para dizer amaldiçoa e morre. Você viu eu sendo rico, entrando na miséria. Eu tendo saúde, entrando na pior enfermidade. Eu sendo alegre, sendo triste. Você estava comigo lá até para dizer: ô miserável, morre. Você não pediu carta de divórcio. Tem muitas hoje que o marido perde o emprego, né? Chega em casa, as malas já estão prontas. Volta para casa da tua mãe, miserável. O marido perdeu a saúde, está doente, já não pode acompanhar. Também já dá um ultimato. Já não renova mais o contrato. Já admite. E aí a gente encontra a mulher de Jó lá, lado a lado. Veio tempestade, ela estava lá. Veio tempos ruins, ela estava lá. Por isso, quando Deus renovou em dobro, ele olhou para ela. Ela olhou para ele.
E ele disse: com você eu vou até o fim, minha filha. Não abro mão. De você eu não abro mão. Cuidado, que Satanás vai dizer bem assim: procura algo melhor. Procura um marido melhor. E o pior, que a comparação é justamente com o outro, né? E aí o jardim do outro é sempre mais bonito. A gente tem essa triste tendência. Procura algo melhor, procura algo melhor. Não caia nessa cilada. Terceiro aqui. Terceira astúcia do inimigo. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. E aí ele tentou todas as formas e agora é o poder do bolso. É o dinheiro. Vou comprar. Diga o quanto vale que eu estou disposto a pagar. E é assim que Satanás age. Porque nesse mundo terrível, tenebroso, tudo tem um preço. É isso que dizem aí. Eu lembro quando convidaram um pastor para pregar em tal lugar, e ele disse: eu não posso ir aí. Mas diga o seu preço, porque todo homem tem um preço. O pastor respondeu: é verdade, todo homem tem um preço. Só que acontece o seguinte: o meu já foi pago na cruz do Calvário. Nosso preço já foi pago. E nós entendemos valores inegociáveis, incomerciáveis. Portanto, proteja a sua herança. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e diga isso aí. Proteja a sua herança. Amém? Agora a pergunta: como é que nós podemos proteger essa herança, pastor? Diante de tantas tentações, diante de tantas propostas, como é que nós podemos proteger essa herança? Simples aqui. Eu queria pontuar em 3 lições. Versículo 3. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor. Olha a convicção dele. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor. Primeira coisa, como proteger a herança que Deus lhe deu: temor ao Senhor. É justamente isso. Qual é o princípio da sabedoria? É o temor. E o que é o temor? Não é medo, não é fobia, não é pavor, não é hesitação. Medo é respeito, é reverenciar a Deus. José tinha temor a Deus. Ele cumpriu a lei sem a lei existir. A lei vem através de Moisés 430 anos depois. Mas quando ele está sendo tentado pela mulher de Potifar, ele é completamente convicto. Ele diz do temor que ele tem ao Senhor. O que é que ele diz? Poderia eu fazer isso contra meu Deus e contra meu Senhor? Ele não diz contra o meu Senhor e depois meu Deus. Ele coloca Deus em primeiro lugar. De repente, eu não sei como foi aquela cena, aquela situação. Ela poderia ter dito para ele: olha, ninguém vai saber, eu estou no controle de tudo, pode ficar em paz, fica sossegado, meu marido vai demorar para voltar, então vamos aproveitar a situação. E ele diz: poderia eu pecar contra o meu Deus? Ninguém sabe, mas eu sei, isso é o que importa. E eu não posso viver em paz com a consciência pesada de que traí a confiança do meu Deus. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E essa é uma das principais heranças que nós devemos proteger e através dela viver. Temor ao Senhor, respeito a Deus. Isso gera em nós convicções, irmãos. Nabote tinha essa convicção. Ele diz: guarde-me o Senhor. Acabe estava disposto a pagar tudo pelaquela vinha. Acabe estava disposto. Não é um pedido de um plebeu, não é um pedido de um indigente, é um pedido de um rei. E ele demonstra convicção: não, guarde-me o Senhor de fazer tal, porque eu sei que minha herança vem de Deus. Então, primeira lição para protegermos a herança que Deus nos confiou é temor ao Senhor. Nós precisamos mais do que nunca despertar essa essência de temer a Deus. Sabe o que é que Deus diz em Deuteronômio 10 em diante, os versos eu não lembro? Filho meu, tudo que Deus requer de ti é que tão somente temas o seu santo nome.
é que venha temer ao seu santo nome. Tudo que Deus quer de mim e de você, sabe o que é? Temor. Temor. A sabedoria em si, ela pode nos levar à perdição, como levou Salomão. O que Salomão pediu foi sabedoria, e ele foi o homem mais sábio do mundo, mas a sabedoria não deixou de ser tolice, ignorância em sua vida. Até que ele reconhece, o princípio da sabedoria é: de nada adianta ter sabedoria se não tivermos temor. Então, primeira lição é temor ao Senhor para protegermos a nossa herança. Segunda, ele diz: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança dos meus pais. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Respeito aos valores. Temor ao Senhor, mas vamos respeitar valores. Precisamos respeitar valores. Nós vivemos em um conflito grande, conflito existencial entre o ser e entre o ter. Vivemos em uma geração que criou uma inversão de valores. Ela usa as pessoas e ama as coisas ao invés de usar as coisas e amar as pessoas. Mas Nabote é diferente. Ele diz o seguinte: que eu dei a herança dos meus pais. Respeitar os valores, respeitar a família, a história da sua família. Ele tinha essa consciência, sabe? Vou respeitar a história da minha família. Às vezes eu fico preocupado, quantos filhos de pastor perdido? Eu comento isso com minha esposa sempre. Quantos filhos de pastor desviado, afastado, dando mau testemunho? Um dia chegaram para mim e disseram assim: pastor Sidney, Gabriel e Sara serão pastores? Eu disse: eu não sei. Serão cantores, levitas, músicos? Também não sei. No que depender de mim, serão. Agora, de uma coisa eu sei. A pessoa ficou parada e disse: de uma coisa eu sei, eles serão crentes. Isso eu tenho plena convicção. Pastor, como é que o senhor pode determinar assim? Antes deles nascerem, eles foram consagrados. E minha esposa aqui é testemunha que todos os dias colocava a mão sobre a sua barriga e começava a orar, e ele se mexia de um lado para o outro. Parecia aquele encontro de Maria e Isabel, e Jesus e João Batista pulando, marchando, sapateando na barriga da mãe. Era um negócio lindo. Todos os dias consagrando. Sabe qual era a nossa oração? Antes da concepção. Eu estou falando aqui da gestação, mas antes da concepção. Porque nós casamos, nós passamos 9 anos e 6 meses namorando. Alguém aqui passou mais tempo que a gente? Foi prova, varão. Foi prova. Ô minha filha, vamos fazer esse casamento ainda esse ano, em nome de Jesus. Ano da reforma, vamos mudar essa história. 9 anos e 6 meses agora na perseverança dos apóstolos, no repartir dos pães, na comunhão dos santos. Rapaz, casamos. Quando nos casamos em 2006, nós viemos ter filho em 2012, 6 anos depois. Como o pessoal nunca perde a oportunidade de falar de pastor, né? E parece que eu sou premiado, nunca vi tantos comentários. Depois de, quando Vanessa casou em 2006, quando nós nos casamos em 2006, nós já tínhamos 9 anos e 6 meses de relacionamento. Disseram que a gente casou porque ela estava grávida. E eu já era pastor. Casou às pressas, porque nós casamos, ela continuou fazendo faculdade lá em Recife, na Universidade Federal, no curso de nutrição. Casamos e ela continuou estudando lá, um semestre, terminando o último semestre. Olha, casar às pressas, eu acho que ela está grávida. Meu Deus do céu, querem me matar. 9 anos e 6 meses esperando. E ainda inventam um negócio desse. Mas, vindo ao que interessa. Casamos em 2006, até 2012, nós curtimos a vida de casado. Curtimos muito bem mesmo. E sempre orávamos. E a nossa oração era a seguinte: Deus, se não for teu, Deus, se não for teu, que não seja nosso. Era a nossa oração em relação aos filhos. Se não for teu, que não seja nosso. Porque pior do que viver com a insatisfação de não ser pai, é conviver com o desgosto
de perder um filho para o mundo. Determinei. E se um dia Gabriel ou Sara vier se afastar dos caminhos, eu vou dizer, se prepara que papai vai promover, viu? Para o andar de cima. Porque vocês são consagrados. Então vocês têm duas opções: ou serve a Deus nesse mundo, ou vão servir logo a Deus no céu. Escolha. É a minha experiência com Vanessa. Eu não estou querendo imprimir a minha experiência em você, mas era a nossa convicção. E os nossos filhos vêm na bênção. Vem na bênção. Amém? Valores. O que é que nós estamos falando aqui? Respeite os valores, respeite a família. É o que Nabote diz: que eu te dei a herança dos meus pais. Não, eu não posso te dar a herança dos meus pais. Honre esses valores, respeite esses valores. Agora, último lugar, além do temor ao Senhor, além do respeito aos valores, são as convicções pessoais. Veja comigo, irmãos, as convicções pessoais. Então Acabe veio desgostoso, indignado para sua casa, e por causa, versículo 4, e por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse, não te darei a herança dos meus pais. Olha só, versículo 4 ele ainda repete, não te darei a herança, versículo 3, versículo 4, ele diz, não te darei a herança dos meus pais. Versículo 4, não te darei a herança dos meus pais. Agora vê o versículo 6, o testemunho dele, quando Acabe fala, porém ele disse, não te darei, o quê? Versículo 6 aqui, ó, parte terminal, porém não te darei a convicção pessoal. Primeira vez, são dos meus pais. Segunda vez, são dos meus pais. Mas depois, olha, aquilo que é do meu pai é meu. Eu não abro mão do que é meu. É minha herança, é meu direito. Me fez lembrar daquela canção antiga que diz, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, é meu, é minha, eu não abro mão. E ele morreu com essa convicção. Quantas vezes nós não sofremos por causa das nossas convicções? Ignorado, rejeitado, desprezado, satirizado, ridicularizado. Quantas vezes não somos caluniados por causa das nossas convicções? Quantas vezes não choramos, não sofremos por causa das nossas convicções? Nabote morreu com suas convicções. Ele cuidou da sua vinha até o último suspiro da sua vida. É por isso que eu colocaria Nabote na galeria dos meus heróis da fé. Ele teria um lugar especial, porque ele me ensina muito, principalmente em nossos dias. Precisamos proteger a nossa herança, honrar o Senhor, respeitar os valores e viver com convicções pessoais. Mais do que nunca nós precisamos de convicção. Convicção de quem é Deus. Convicção de quem eu sou em Deus. Em Deus, querida, você não é meretriz, você é noiva. Você é noiva. Você é noiva. Por isso que uma mulher, eu admiro muito uma moça, quando ela se converte, ela muda totalmente a sua vida. Ela começa a dar valor, ela começa a se dar valor, porque ela reconhece o quanto ela é importante. A sua vida foi comprada com sangue precioso, derramado na cruz do Calvário. Não foi com valores corruptíveis, como o ouro e como a prata, mas foi pelo sangue carmesim de Cristo Jesus. Ela se vê como princesa. É assim que ela se enxerga. Ela não se enxerga mais como um piriguete que tem couro de sapo. Ela se vê como princesa.
E a conversão é tão linda que ela começa a transformação pelo guarda-roupa. Esse aqui é crente e esse não. Esse é crente e esse não. Esse é crente e esse nunca foi. Ela faz uma reforma geral. Eu não estou dizendo aqui que suas vestes determinam a sua santidade, mas eu estou dizendo sim que a sua santidade determina as suas vestes. E ela é diferente na sua forma de viver. Não é objeto de liquidação que todo mundo experimenta, mas ninguém quer levar para casa. Ela é joia rara, é joia preciosa. E aí tu, varão, tem que pagar um alto preço, viu? Tem que orar, tem que jejuar. E um conselho que eu dou para as meninas aqui: sempre namore para casar com um cara que seja mais crente do que você. Porque senão, minha filha, você vai casar, mas quem vai levar a carruagem é você, viu? A carruagem da fé, da perseverança, né? Eu já vi sapo virar príncipe, mas também tem uns príncipes que depois vira sapo. Rapaz, o camarada é uma bênção para conquistar a mulher, mas depois que casa, vira uma desgraça, Jesus. A mulher tem que arrastar ele para a igreja. Vamos, miserável, vamos, infeliz. Case com um caba que seja mais crente que você, para que ele venha ser o sacerdote do seu lar. Convicções pessoais, assim como Nabote. Eu sei quem sou, eu sei a quem sirvo, eu sei a quem pertenço. Volto a concluir com a pergunta que introduzi aqui. Qual é a sua herança? Ei, qual é a sua herança? Eu quero agora, você não vai falar, mas você vai estabelecer agora qual é a sua herança. Estabeleça aí, Deus está lhe ouvindo, Deus está vendo. Diga qual é a sua herança. Eu posso dizer, minha herança é minha família. É minha família. Essa é minha herança, a herança que Deus me deu. Minha esposa, meus filhos. E sou feliz com a herança que Deus me deu. E sei que meu compromisso é cuidar e zelar dessa herança. Minha herança é meu ministério. Amo o ministério. Eu sei que nasci para isso e não conseguiria fazer outra coisa na minha vida. Amo o ministério, amo a vocação, amo o chamado. Minha outra herança é a salvação, irmão. Eu posso perder família, eu posso perder ministério, mas uma coisa eu jamais vou perder: é a minha salvação. Eu coloquei aqui numa ordem até coerente. Amo minha esposa, sou fiel à minha esposa, companheiro da minha esposa. Se um dia minha esposa chegar para mim: Sidney, o ministério está difícil, ainda bem que ela é uma mulher de ministério, mas o ministério está difícil, eu não estou suportando, são muitas aflições, eu vou ter que fazer uma escolha, e eu vou escolher a minha família. Pastor, é isso mesmo? É isso mesmo, porque quem não governa bem sua própria casa não pode governar a casa de Deus. Esse é um critério estabelecido pelo próprio Senhor. Eu vou pastorear o coração da minha esposa, pastorear o coração dos meus filhos. Um dia amanhã Gabriel e Sara chegar a se afastar dos caminhos, eu tenho que refletir sobre isso também. Se terei condições de me manter no ministério. Ah, pastor, o senhor está sendo muito radical. Eu sou muito exigente comigo mesmo. Com outros, é a forma deles viverem, é a forma deles pensarem, mas comigo, eu sempre pensei dessa forma: vou pastorear o coração do meu filho, vou pastorear o coração da minha filha, porque senão não vou ter autoridade para pastorear a igreja. Sempre pensei assim. Agora, se um dia minha esposa, ou meu filho e minha filha chegar para mim e disser: olha, vamos deixar Jesus, eu deixo ela e deixo eles. Porque da salvação não abro mão, irmão. Eu sei para onde vou. É para os céus, é para Nova Jerusalém.
é para Canaã celestial, terra que mana leite, mana mel. É para lá que eu vou, é lá onde viverei para todo sempre. Então sou capaz de deixar ministério por família, mas não sou capaz de deixar a salvação por nada nesse mundo. A convicção de que em Cristo Jesus eu sou salvo. Se eu não abro mão. Quer me matar, Acabe e Jezabel miserável, pode espalhar o meu sangue no chão, Deus fará justiça. Deus levantará profeta como Elias, para botar o dedão na cara do rei e dizer que ainda há Deus em Israel, que ainda há Deus nesse mundo. Portanto, não abra mão da sua herança, proteja a sua herança. E se for essa realmente a sua convicção, eu quero te convidar, te desafiar a iniciar esse ano, né? Nós ainda estamos no início do ano, com este propósito: eu vou proteger a minha herança. Eu quero te convidar a sair do teu lugar, a vir aqui à frente, declarar para Deus que você vai proteger a sua herança, e você não vai abrir mão do teu chamado, e você não vai abrir mão. Oh, aleluia. Oh, Deus. Oh, quão grandioso é o teu nome, Jesus. Se faz presente nesse lugar. E aqui estamos diante de Ti, Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Coloque a mão no seu coração, as duas mãos no seu coração nessa hora. Oh, aleluia. Oh, fale com Deus nesse instante. Diga a Ele: Senhor, eu entendo que a herança é Tua. Foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me confiou. E eu vou cuidar da herança que o Senhor me confiou. Eu vou proteger a herança que o Senhor me confiou. Nessa hora, querido, renove suas convicções em Deus. Renove, talvez você esteja vivendo momentos difíceis sobre a afronta de Acabe. Mas renove suas convicções em Deus. Renove sua fé, renove sua esperança. Sim, faça isso em nome de Jesus. Faça isso em nome de Jesus. E durante esse louvor que você possa assumir esse compromisso por meio de um voto, por meio de uma declaração, por meio de uma profissão que expresse a sua fé, dizendo que você vai proteger a sua herança, que você não vai desistir do seu casamento, que você não vai desistir da sua família, que você não vai desistir do seu chamado, que você não vai desistir do seu ministério, porque tudo que veio sobre as tuas mãos é bênção de Deus, é herança do Senhor, é herança da parte do Senhor sobre a tua vida. Vamos cuidar da nossa vinha, vamos cuidar da nossa vinha, para que a nossa videira seja frutífera, para que produza frutos de alegria, para que venhamos nos embriagar na graça, na unção, no poder de Deus, porque está escrito: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Seja cheio nessa hora, seja cheio agora, receba, receba, receba.
Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.